Tudo bom? Boa Tudo noite. bem. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo Boa noite a bem? todos. É. Obrigado a todos, né? A você também por estar aqui, né? A gente bater esse bate-papo sobre uma viagem tão especial, né? Oi. E você trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, né? Para a gente aqui, a gente Vai ser, compartilhar com nossos amigos, né? E tá certo. na luta, né? Vai ser um Quer, prazer, quer, é um quer prazer. se apresentar? Pode se Claro, apresentar. com certeza. Meus amigos, boa noite. Queria agradecer inicialmente, Rita, pela oportunidade de a gente estar trocando e passando informações a respeito do Caminho de Santiago, né? A gente vai explicar aqui um pouquinho da história do caminho, né? Vai falar um pouquinho de como se desenvolve o caminho, os detalhes sobre o caminho e algumas particularidades. Meu nome é José Godinho, José Augusto Godinho Rodrigues, mais conhecido como José Godinho. A minha formação, eu sou administrador por formação, fui da área comercial há muitos anos, de indústrias farmacêuticas, e nos últimos 14 anos eu fiz uma migração de carreira, fui para a área acadêmica. E aí me tornei professor universitário, depois coordenador de curso universitário, né? E hoje estou fazendo outra migração de carreira depois do caminho eu fiz uma migração de carreira e me tornei consultor imobiliário. Então, esse sou eu, tenho 56 anos, sou pai do Rafael, meu filho tem 14 anos, e é isso. Você falou muito bem a respeito da questão de ser uma viagem especial. Para mim foi uma viagem especial, sim, muito especial, né? Porque essa viagem já estava sendo planejada e sonhada desde 1996, né? Então, dá para fazer as contas de quanto, no ano passado, foram aí 26 anos, né? Esperando para fazer essa viagem, né? Sonhando em fazer essa viagem, né? E assim, é isso que acontece normalmente com as pessoas quando pensam em fazer o Caminho de Santiago. Em determinado momento, elas veem alguma coisa, por exemplo, tem várias pessoas assistindo aqui, nos assistindo nessa live, e de repente vem aquela pulguinha atrás da orelha e fala assim, eu tenho que fazer isso, né? Já começa a, Então, como é que é? Começa a plantar a sementinha, né? Ai, deixa eu escutar um pouquinho. Nossa, mas eu já ouvi falar. Ih, eu vou aprender mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou gostar, se eu vou me interessar. Quer dizer, a sementinha já vai sendo, né, plantada para ser germinada, né? Boa noite, pessoal. E aí começar a desenvolver a ideia, né, com mais isso, amor, mais paixão, né? Porque não deixa de ser uma paixão, um amor, porque é uma viagem realmente, eu acho que é muito especial para cada um. É uma experiência, é um turismo de experiência, não tenha dúvida, exatamente. primeiro porque é pessoal para cada um, né? Então, cada um vai ter a sua vivência ali naquele momento para poder passar, para poder vivenciar isso na sua vida, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? Eu acho que Com certeza. quando você falou, eu falei, isso é ótimo, vou pegar esse fio e vou desenvolver para poder despertar nas pessoas também, né, o interesse. Até eu já estou com vontade, já estou planejando já. Opa, viu? Essa é uma das missões do peregrino, né? De quem fez o Caminho de Santiago, que é justamente divulgar o caminho, né? Divulgar, transmitir a experiência, transmitir a emoção de ter realizado, de toda a vivência que aconteceu, para justamente motivar as pessoas e botar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas de fazerem o caminho. Eu acho que essa é uma das principais missões do peregrino de Santiago. Em 1996, o que me despertou essa intenção foi um programa, o SBT Repórter, ainda com a Marília Gabriela. Eu estava em casa e estava assistindo esse SBT Repórter e assisti a reportagem, o documentário sobre o Caminho de Santiago, né, falando do caminho especificamente. E na hora eu falei assim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Em 97 aconteceu um Globo Repórter com o mesmo tema, né? Inclusive o Paulo Coelho foi entrevistado na época, e aí aquilo ali, mais uma vez, fortaleceu esse sentimento, fortaleceu essa vontade. Os anos foram passando.
E a cada, assim, caía muitas vezes no esquecimento, passava 6 meses, um ano e tal, caía no esquecimento, mas sempre o caminho retornava com alguém que você conhecia, ou eu conhecia alguém que já tinha feito, ou voltava ao assunto, ouvia Ou um chegava filme sobre o ou caminho de chegava uma Santiago. mensagem, alguma reportagem, Exatamente. alguma coisa, né? Exatamente. A mensagem chegava, e a mensagem chega periodicamente para manter sempre acesa essa chama, a chama e a vontade de fazer, de realizar o caminho de Santiago, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de 96 para cá, só para você ter uma ideia, acredite, em 2002 eu estudei espanhol. Durante um ano, mas estudei. Porque naquela época eu já falei assim, vou fazer o caminho de Santiago, em 2003. Só que não aconteceu. Mas estudei espanhol. Em 2007, exatos 15 anos, em abril de 2007, eu comprei a minha mochila. A mochila que me acompanhou no caminho agora em 2022. Comprei há 15 anos. E essa mochila ficou guardada dentro de um saco plástico, dentro do armário, durante 15 anos, aguardando ansiosamente a realização desse sonho, né? Quando chegou em 2021, eu falei assim, pô, vou ver se a mochila está em condições. Tirei a mochila do saco, a mochila perfeita, perfeita. O pessoal está falando aqui nas mensagens, né? Vai acontecer quando tem que acontecer. Exatamente. Né? E é verdade, porque nada não é assim, não deu, não, porque, né, tem que seguir o fluxo, vamos dizer assim, né, para as coisas acontecerem e acontecerem de uma maneira muito boa para você, né, para quem está participando da viagem. Então, assim, vamos dizer que tudo que conspira a favor, né? Então, não trazer nenhum aborrecimento. Você teve tempo de programar tudo. Então, vamos dizer assim, a sua margem de um erro foi muito mínima, né? Claro, acontecimentos num trajeto desse, claro, pode acontecer. Mas foi tudo tão bem preparado que você só foi para fazer a sua integração lá no caminho de Santiago e se descobrir, buscar, conhecer. E deu tudo certo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Elvira, o sonho da Elvira é fazer o caminho de Santiago. Ela foi minha mentora. Vamos fazer junto, Elvira! Agora você fala um pouquinho do que é o caminho de Santiago, para a gente conhecer. Legal. Vamos lá. O caminho, na realidade, a gente fala o caminho de Santiago no singular, mas na realidade é plural. São os caminhos que levam a Santiago, né? O caminho, o que é? Uma rota de peregrinação que leva até a cidade de Santiago de Compostela. Só que, normalmente, como eu disse, o pessoal falando singular, o pessoal se refere ao caminho pelo trajeto mais conhecido, que é o chamado caminho francês. Só que são vários caminhos, na realidade, são várias rotas de peregrinação para todos os gostos e todos os preparos físicos e para todo o tempo disponível que você tem de realizar esse caminho, né? Então, o caminho francês é o mais conhecido, né? O caminho francês é o mais conhecido, é aquele que o Paulo Coelho fez e escreveu o livro dele, O Diário de um Mago, após ter realizado esse caminho francês. É o mais popular, vamos dizer assim, é o que tem maior concentração de peregrinos, né? Para você ter uma ideia, a estatística diz que, da estatística de 2022, 51% dos peregrinos fizeram o caminho francês e 28% fizeram os caminhos portugueses. Então, tem rotas que saem de Portugal e o caminho francês que atravessa toda a Espanha e outras rotas menores, como o caminho primitivo, que é 300 e poucos quilômetros, como o caminho do norte, que também é na faixa de 800, 600, entre 600 e 800 quilômetros. Então, você tem diversas rotas que levam a Santiago de Compostela. Só que, normalmente, as pessoas falam no singular e, normalmente, quando as pessoas falam de caminho de Santiago, naturalmente, as pessoas pensam no caminho francês, que tem esse nome, mas, na realidade, é porque ele começa na França, na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, e no primeiro dia você já atravessa os Pirineus e você já cai na Espanha, e daí por diante todo o caminho, toda a rotina na Espanha. Essa rota do caminho francês é a mais tradicional e a mais comum. Por quê? Porque ela era uma rota de comércio. Da época do Império Romano, ela já era uma rota de comércio no Império Romano. Ela já existia essa rota. No século IX. Eu fiz minhas pesquisinhas também. Isso. Até um pouco antes do século IX, ela já era uma rota de comércio já existente, né? Que já acontecia, né? E aí o que acontece? Como é que é a história
caminho, como é que surgiu tudo isso, como é que nasceu tudo isso. Um dia, um eremita chamado Pelaio, ele estava lá na floresta, no meio da caverna dele, olhando para as estrelas à noite, e ele começa a ver estrelas caindo do céu. As estrelas estão caindo do céu em determinado ponto da floresta. E ele chegou e parou para pensar naquele Pelaio, deve ter pensado assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, fui. Foi lá, ver o que estava acontecendo, que aquelas estrelas estavam caindo naquele determinado local. E as estrelas estavam apontando para... Ele achou no meio da floresta e as estrelas, aquela luz estava apontando para três tumbas, né? Três jazigos, né? 3 jazigos. 2 deles, das extremidades, que estavam identificados, seriam de seguidores de Santiago, que aí eu já vou falar quem foi Santiago, seriam de seguidores de Santiago, e o jazigo do meio, naturalmente, se atribuiu, ele avisou o bispo, na época, na região, o bispo foi lá e tal, e devido à história, devido aos dois serem seguidores de Santiago, eles atribuíram aquele corpo do meio, aqueles restos mortais, a Santiago. E quem era Santiago? Santiago nada mais nada menos do que Tiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Um dos apóstolos, isso é. Após a crucificação de Jesus, todos os apóstolos, né, foram seguir a palavra e as orientações do mestre e foram divulgar a palavra do cristianismo nos mais diversos pontos do mundo, né, do mundo conhecido. E o Tiago Maior, ele pegou um barco, né, na Palestina, né, lá, provavelmente eu não sei qual foi o porto exatamente que ele saiu, mas ele pegou um barco e foi para a Galícia. E ele foi pregar na Galícia ainda sob o domínio do Império Romano. Tá? Então ele pregou na Galícia de 34, mais ou menos, depois de Cristo, até 44, até 43, quando ele teve uma visão da Nossa Senhora, a Nossa Senhora apareceu para ele, ela ainda em vida, ela apareceu para ele ainda em vida, ela fez uma projeção, né? Apareceu para ele e falou, meu filho, sua hora está chegando, retorne para Jerusalém. Ele retornou para Jerusalém, onde ele foi torturado, foi morto, torturado e foi decapitado. Né? Foi decapitado. Decapitado. E aí o que aconteceu? Isso em 44. O que aconteceu? Os discípulos dele, né, os seguidores dele, pegaram os restos mortais dele e levaram até a Península Ibérica, onde enterraram os seus restos mortais. Tá? E isso foi descoberto, a gente está falando de 44 depois de Cristo. E isso só foi descoberto em 814. Né? Ou seja, se passaram aí praticamente 8 séculos, né? Assim, até ser descoberto os seus gestos, até serem descobertos seus gestos mortais, e aí começou-se são os gestos mortais de Tiago Maior, é o apóstolo de Jesus e tal. E aí o que aconteceu? O rei da Galícia na época, o rei de Espanha na época, saiu de Oviedo e foi até onde estavam os gestos mortais, onde tinha sido construída uma igreja, isso em 820, e aí ele decretou que aqueles eram os restos mortais, junto com o bispo, junto com toda a igreja, decretou que ali eram os restos mortais de Tiago Maior e se tornou Santiago, devido vamos dizer, aos milagres que já estavam acontecendo na região. Já estavam acontecendo, né? Na região, né? Aí a notícia, lá na época, óbvio, lá na época não tinha WhatsApp, mas a notícia começou a correr frouxo, e aí o que aconteceu? Boca em boca, os peregrinos, as pessoas que necessitavam peregrinar, começou-se a criar uma rota, a rota de romaria até lá, né, de peregrinação até lá, e as pessoas começaram a arrumar. Para quê? Para pagar promessas, para pedir, né? Perdão até dos seus feitos também. Perdão dos seus pecados, de realização de milagres, né? A cura de diversas coisas, tal, de doenças e outras coisas. Então, o que aconteceu? Aí a rota foi começando a crescer em popularidade, porque era onde? Na Península Ibérica, que ainda nesse momento, em 814, ainda estava ocupada pelos mouros, né? Então, a Península Ibérica ainda estava num processo histórico
de emancipação, ou seja, de expulsão dos mouros da Península Ibérica, né? Tanto Portugal e Espanha na época era a mesma coisa, e eles ainda estavam lutando para retomar os territórios ocupados pelos mouros. Então a vida do peregrino não era nada fácil. Não, não deveria ser, não. Exatamente. Não deveria ser fácil, não. Exatamente. Deveria ter a sofrer ataques, perseguições, né? Exatamente. Porque essas coisas nunca são bem vistas, né? Então, assim, era uma coisa de superação mesmo. Ou seja, eles já se superavam até no próprio caminho para ter a sua liberdade. Porque, às vezes, muitos podem até ter perecido, né? No meio do caminho por conta de ataques. Muita coisa. E ganhou uma força muito grande a partir de 1187, quando Jerusalém foi retomada pelos muçulmanos, né? Os cruzados perderam, né? Jerusalém, né? Jerusalém, os cristãos, os muçulmanos tomaram. Ou seja, apesar do Saladino, que era o líder muçulmano na época, ser um cara até um pouco evoluído, porque ele até era meio complacente, ele permitia, né, que os cristãos ainda fizessem a peregrinação até Jerusalém, ele respeitava de certa forma ele isso. Respeitava, porém era uma peregrinação muito perigosa. Então o que aconteceu? Para onde que o peregrino cristão ia peregrinar? Para Roma ou para Santiago de Compostela? Então, Santiago de Compostela ganhou muito nessa questão de ser uma rota cristã, né? E para todos os peregrinos. Tá? Ah, bacana. Ótimo. Legal. E por que disso tudo? Você acha que o que leva as pessoas a fazerem o caminho? Porque eu também andei pesquisando, né? Eu queria ver sua opinião, depois eu vou dar um pouquinho da minha também. Tá bom, Peli, beleza. Olha só, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, que todos fazem. Quando você fala para a família, fala para os colegas de trabalho, fala para os amigos, né? Fala para a esposa, fala para o filho, fala para todo mundo que você resolveu fazer o caminho de Santiago, as pessoas perguntam por quê? E aí eu me lembro de um amigo meu que falou assim, um pouco antes de eu viajar, ele falou, tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso? Eu falei, vou. Ele, porra, tu tá pagando promessa? Na realidade, eu ainda não tinha feito promessa, não. Eu deveria ter feito, né? Eu deveria ter feito. Porque quando eu cheguei em Santiago de Compostela, deu vontade de chegar pro santo e falar, porra, cara, tinha que ter feito a promessa lá atrás, né? Mas eu não fiz promessa. Mas o que te leva a fazer? De 1996 até 2022, até embarcar para lá, para Santiago, até embarcar para o caminho, se me perguntassem por quê, eu vou falar assim, francamente, não sei te dizer. Francamente, não sei te dizer. Eu só sei que eu tenho que fazer. Tá? Eu só sei que eu fui chamado para fazer. A gente falou um pouquinho, né? Um sentimento. Foi um sentimento. E, assim, e você falou de sinais que foram dados, né, durante esses anos, principalmente em 2021. 2021 foram muitos sinais que foram dados quando eu comecei a pensar e comecei a realmente formalizar isso para 2022, no final de 2021, muitos sinais foram dados, muitas coisas aconteceram que me levavam a crer, não, tem que ser agora e vai ser agora. Muito bem. O que significa o Caminho de Santiago, do meu ponto de vista, e depois de ter feito o Caminho de Santiago? Ele é uma oportunidade que as pessoas têm, né? É uma viagem que você tem o lado físico, o lado mental e o lado espiritual. Tá? Se você perguntar, ano passado foram 438.307 peregrinos que chegaram em Santiago de Compostela. Tá? Que ganharam, tiveram a honra de ganhar a Compostela, que é o certificado que você ganha quando você é peregrino e quando você conclui a pé, no mínimo 100 km de caminhada e de bicicleta 200 km de caminhada. Tá? Então, 438, se você perguntar para esses 438.306, porque eu sou o 307, então você está perguntando para mim. Se você perguntar para os outros 438.306, eles vão te dar respostas diferentes. Tá? Porque o caminho é único para cada um. É único para cada um. Por mais que a rota seja mais ou menos conhecida há séculos, né? Por mais que o caminho seja documentado por vários ex-peregrinos que fizeram, inclusive eu, na minha página, a Sociedade do Caminho, estou transmitindo informações, passando dicas e passando orientações, mas olha, as orientações são com o intuito de ajudar o peregrino e de orientá-los, e não de fazer com que seja um roteiro pré-fixado. Tá? Então, o caminho, como eu disse, é uma provação física,
uma aprovação mental e uma aprovação espiritual, tá? Então, o que a gente pode levar do caminho? O caminho é uma aula de autorrealização, é uma aula de superação. Superação, eu ia falar isso, superação. Sabe quando você se coloca um desafio na sua vida e você quer atingir esse desafio, você quer cumprir esse objetivo? O caminho nada mais do que isso. É você colocar uma prova na sua vida, você sair da tua área de conforto, que é teu trabalho, da tua vida normal que você tua casa, teu escritório, né? Seus amigos. Isso. E você tem a oportunidade de ir para um local onde você deixa todos esses fatores externos para trás e passa a se preocupar durante, aí pode variar, durante 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40, 60 dias de peregrinação, onde você passa a se preocupar com coisas que realmente são as básicas, são importantes para você, e só com você se preocupar com essas coisas básicas, você começa a ter a oportunidade de olhar para dentro de si e de se buscar e fazer uma reflexão de sua vida no caminho de Santiago. Através do quê? Através da dor, através das dificuldades, através da superação de determinadas etapas, através da chuva, através do frio, através do sol, de tudo, né? A natureza ali. É superação a cada passo, né? E até superação de você, porque você vai ter que conviver com a única pessoa que às vezes você não quer, com você mesmo. Exatamente. É isso e a aí. partir do momento que você vai caminhar sozinha, você vai ter que conviver com quem? Com você. Perfeitamente. E aí e muitas das vezes a gente não quer conviver com a gente, né? A gente não quer olhar e falar assim, oi, tudo bem? Não, a gente, tá tudo bem. E ali não, ali conforme você vai andando, você vai entrando na sua peregrinação que é pessoal, e você vai vendo seus limites, suas superações, suas dores, né? Vai que chuta uma pedrinha e fala, ai, meu pé, ou quase caiu. E aí você para, respira, né? Trabalha uma respiração e vai se conhecendo, né? Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou caminhar muito, hoje eu já vou diminuir meu passo, né? E você vai até aprender também a se conhecer, né? O seu corpo físico, que muitas das vezes a gente nem dá bola, né? Só dá bola quando fala assim, tenho que ir no médico, né? Tenho que ir no médico. Então, ou seja, não é só um caminho, é muita coisa, né? É mais complexo do que a gente pensa, né? Falar, conversar é uma coisa, né? Mas vivenciar, eu acho que é uma experiência, assim, fantástica. Então, a gente tem que eu acho que tem que tentar, né? Não tem um negocinho que fala assim, 100 coisas que você tem que fazer na vida antes de morrer. Por que não tentar o caminho? Para você ver qual é o seu caminho, né? Aí você caminha, se descobre, né? Exatamente. E eu tô pensando já, sabe? Então, fazer a minha peregrinação é místico, é pessoal, e aí caminhar, olhar, brigar comigo mesmo, né? Porque eu vou ver o silêncio, uma pessoa... Você imagina, uma pessoa que fala muito, de repente vem aquele silêncio, porque também tem a contemplação, né? Você vai contemplar lugares, e de repente você não tem ninguém para conversar. Olha isso. Verdade. Deixa eu só fazer uma observação que você falou muito bem. Um dos fatores importantes para eu ter realizado esse caminho agora em 2022, nós passamos aí por 2020, um ano de pandemia, né? E eu peguei Covid, cara, em 2020. Eita, eu também peguei. Fiquei 10 dias em casa, graças a Deus minha Covid não tinha vacinado há uma semana, minha Covid não foi grave, mas eu fiquei em casa, né? Naquela paranoia de ficar medindo o oxigênio, usando o oxímetro, e todo dia que eu dormia na sala, não dormia nem no quarto com medo. Eu dormia na sala, porque se eu morresse, alguém me encontrava na sala. Me encontrava, olha só que paranoia. Paranoia total. E aí, cara, o que acontece? E aí eu tinha medo de dormir, porque eu não sabia como é que eu ia acordar no dia seguinte. Será que eu ia piorar no dia seguinte? Uma paranoia louca, né? E aí eu parei para pensar o seguinte, cara, uma das coisas que eu pensei nesse período que eu fiquei de 10 dias em casa, eu parei para pensar assim, pô, vem cá, se eu desencarno por causa da Covid e eu realizei meu sonho de 26 anos, eu ia embora sem realizar meu sonho de 26 anos e esse sonho ia ter que ficar para outra encarnação, cara, para a próxima vida. Então, cara, quando eu
eu tive a oportunidade, cara, eu resolvi apostar nisso. Chegou a hora, eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso. A Elisa perguntou aqui, eu É não isso, abri... eu ia falar para você responder ela. Vou ficar A abandonada Elisa, no caminho? a Elisa, vou Elisa, ficar abandonado no caminho? De jeito nenhum, Elisa, porque é o seguinte, quando a gente fala de fazer sozinho, se você me perguntar como se faz o caminho, sozinho ou acompanhado? Eu gravei um vídeo lá no YouTube falando assim, sozinho ou acompanhado? Eu boto de pronto, sozinho, viajo sozinho. Porém, ao chegar no caminho de Santiago, tem uma coisa que o peregrino é um ser, o peregrino é um ser diferenciado. Quando a pessoa se torna peregrino de Santiago, ela desenvolve muita coisa, sabia? Você tem um aprendizado muito grande. E um deles é o respeito, é o companheirismo por outros peregrinos. Então você inicia o caminho, você pode viajar sozinho para onde quer que você comece o caminho. Seja em Xanjiang, seja em Pamplona, da onde você escolher para começar. por longos León, percursos, né? da onde eu dou fazer o caminho do português, não interessa para onde você vai começar o seu caminho. Só que na realidade é o seguinte, você pode viajar sozinho, mas na realidade, ao entrar no caminho, você nunca vai estar sozinho. Primeiro que Deus vai estar te acompanhando. Isso. Segundo, que você vai estar acompanhado, e eu não sei, quem acredita, você vai estar acompanhado de toda a tua egrégora, e todo mundo vai estar te acompanhando nesse processo, toda a tua ancestralidade vai estar acompanhando, e mesmo, vamos falar de pessoas encarnadas, você vai estar acompanhado de milhares de peregrinos, ou melhor, centenas de peregrinos que vão estar te acompanhando, que você vai estar conhecendo e interagindo no caminho. Então, quando eu falo sozinho, por quê? Porque você merece aquele tempo de reflexão. Você merece aquele tempo de você andar 6 quilômetros durante 3 horas no meio da trilha, no meio de uma estrada, sozinho. O caminho te dá essas oportunidades de você carregar sua mochila nas costas, você sentir o seu físico, você caminhar, mas você sabe que ao chegar no próximo vilarejo, no vilarejo onde você vai pernoitar, numa cidade onde você vai dormir, ou o próximo da cidade, você já começa a encontrar com outros peregrinos, e os peregrinos alguns passam por você, né? Você interage quando as rotas, os trechos são menores, ou tem muita gente, as pessoas se cruzam, se passam, né? E você tem a oportunidade ímpar daquela Torre de Babel, de você discutir, você conversar, de você trocar experiências. Vários idiomas, várias pessoas de todos os lugares. Tudo. Então o caminho é maravilhoso. Então, na realidade, a gente fala de viajar sozinho, fazer o caminho sozinho, mas, assim, você na realidade, você não está sozinho, você está acompanhado de outros peregrinos, e mesmo que você vá acompanhado, assim, a gente falou que uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar é o físico, né? O caminho é uma aprovação física, né? A gente não está acostumado a andar no meu caso, foram 34 dias, a gente não está acostumado a andar 25 quilômetros, em média 23 quilômetros por dia. Tá? A gente não acostuma. Por mais que você treine antes de sair daqui, você vai andar 23 quilômetros na cidade do Rio de Janeiro, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas tu andou 25 quilômetros, no dia seguinte, amigo, tu vai ter, vocês vão ter que andar mais 30, talvez um trecho de 30 quilômetros, 32 quilômetros. Aí você vai chegar exaurido. Saiba que você vai ter que lavar tua roupa, tu vai ter que almoçar, jantar, tu vai ter que descansar, dormir, para 7 horas da manhã você tá levantando e andando mais de novo e seguir caminho. E não pode parar. E não pode parar. E você não vai parar. Então, o que acontece? As pessoas têm características físicas diferentes. A pessoa tem formas físicas, ou melhor, preparos físicos diferentes. Então, por exemplo, 2 pessoas, você vai com a sua... eu vou com minha esposa. Ou a esposa vai com o marido. Os 2 vão sair caminhando juntos. Cara, mas de repente o preparo físico dos 2 são completamente diferentes. E aí o que acontece? Qual é, no meu ponto de vista, como deve ser quando isso acontece? Cara, vai caminhando na frente no seu ritmo e o outro fica para trás no seu ritmo. E quando chegar na cidade lá na frente, os 2 se reencontram, lindos, bonitos e maravilhosos. Tá? Então, os 2 vão se separar temporariamente. Para quê? Para que isso aconteça. De repente, se a pessoa faz um ritmo que não é o seu que você está acostumado, você pode se lesionar. E você acaba teu caminho no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de peregrinação. Tá? Então,
sozinho, na realidade, a gente nunca está. Nunca Mas o está, caminho, verdade. mas é necessário você, em determinado momento, é necessário você estar sozinho, até mesmo quando você conhece peregrinos no caminho, é necessário que você dê aquele afastamento para que você possa caminhar junto com você, como a Rita falou, com aquela pessoa que muitas vezes que é mais difícil de se aturar, que é você mesmo, e você tem a oportunidade de olhar para si e falar assim, caramba, vamos lá, vamos nós, vamos tocando nosso barco. Eu, você e você mesmo, né? É isso aí. Muito louco, né? Eu ia te fazer essa pergunta, né? Se era necessário para ter preparo físico, né? Até andei pesquisando, diz que uns 3 meses. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não pratico exercício. Eu acho que para mim eu já tinha que começar agora para poder querer ir no próximo ano, para poder acostumar o corpo a dar aquela engrenada, né? Porque, de uma certa forma, também é um esforço físico grande e, principalmente, afeta quem não está acostumado, né? É verdade. Então, ou você faz uma natação, para o seu corpo já ter um preparo físico, de uma certa forma, né? Ou andar, caminhar, praticar um esporte, que é para ele começar a sentir, né, que você, lá na frente, vai fazer essa caminhada, que é uma longa caminhada. Claro, parando, descansando, mas é uma longa caminhada, né, dentro do seu preparo físico, né? Como a gente já pulou, agora vamos para lá. Já começou onde termina, você já falou. E qual o melhor período do ano para fazer Legal. Esse é um cuidado que tem que se ter. Todos os peregrinos que falam, que já fizeram o caminho, eles falam a mesma coisa e assim, é mais ou menos um consenso, tá? São as estações do ano intermediárias, tá? Primavera e outono. São as duas melhores estações para se fazer, tá? Eu fiz no dia 10... Eu saí do Rio de Janeiro no dia 10 de abril e comecei o caminho no dia 12 de abril. Ou seja, o inverno terminou no final de março. Eu ainda peguei muito frio no caminho. Eu ainda peguei bastante frio. Peguei muita coisa. Quando eu subi os Pirineus, ainda tinha neve residual nos Pirineus. E só para você ter uma ideia, no dia 28 de abril nevou nos Pirineus e o caminho ficou fechado. A rota através dos Pirineus ficou fechada por causa da neve. E no dia 28 de abril. Então eu peguei muito frio. E, cara, eu sou carioca, pô. Eu morro de frio. Na boa. 17 graus para mim é... Para mim é maravilhoso. Pô, não, eu gosto de frio, não é que eu não gosto, não. Mas, cara, eu sinto frio, eu não quero sentir frio, eu me agasalho todo, mas eu adoro um clima frio. Cara, 17 graus... Então, o que acontece? Qual o melhor período? É meados de abril, tá? Apesar de você começar com frio, você pega com frio de manhã, mas durante o decorrer, conforme você vai caminhando, você vai aquecendo e você vai tirando seu casaco, você vai tirando as tuas roupas, tá? E botando na mochila aquelas roupas que te abrigam do frio. Então, eu achei um período ótimo para ir. Eu adorei ter. Peguei chuva pra caramba, tá? Peguei chuva, e aí capa de chuva, usei muita capa de chuva, tá? E já no mês de maio, que eu fiz do dia 12 de abril e cheguei em Santiago no dia 15 de maio. Nos primeiros 10 dias de maio, assim, nos meus 10 últimos dias de caminho, nos 10 últimos dias de caminho, eu peguei muito calor, cara, 35 graus. Então, eu peguei os extremos. Peguei frio, muito frio, 0 graus, 1 grau, 2 graus, e peguei 35 graus. Tá? Então, é um período de transição de temperatura. Só que é um período muito agradável de fazer. Outro período é o outono, que começa em setembro, outubro e novembro, né? Que muita gente faz em setembro, outubro e novembro. São esses dois períodos intermediários que são interessantes. Evitar verão, ou seja, junho, julho, agosto, porque é férias na Europa e você é de turismo, trabalha com turismo, você sabe que férias na Europa fica tudo lotado, gente. E muito espanhol resolve fazer o caminho de Santiago durante as férias escolares. Muitas crianças fazem, muitos adolescentes fazem com as famílias, muitos colégios fazem excursões nesse período para fazer o caminho de Santiago, não completo, apenas um período com 100 quilômetros ou 150 quilômetros. Né? Uma parte, mas fica muito sobrecarregado e muito calor. Inclusive, a questão da mudança da temperatura mundial, muito quente, queimadas. No ano passado, depois que eu voltei, eu não me lembro que mês que foi, não sei se foi julho,
teve muita queimada nas florestas espanholas e muitos trechos foram fechados, ou seja, a polícia, a Guarda Civil, Com segurança, lá né, espanhol, cara? fechava e orientava os peregrinos a não fazerem um trajeto caminhando, fazerem de ônibus. Porque muitos desses trechos passam literalmente dentro de florestas, né? Florestas, plantações, é área rural. Então, muita coisa pode acontecer. Então, Pode evitar o acontecer. calor. O que eu aconselho é meados de abril, tá? Até meados Maio. ou início de junho, maio, junho, eu considero o período ideal. O outro período seria o outono, de setembro, outubro, início de novembro, que ainda está com uma temperatura agradável. Ah, legal. Nem precisa falar do inverno, né? Nem precisa falar inverno, nem pensar. Tem maluco que faz, tá? Tem na YouTube, tem maluco que vai na neve. Vai na neve. Tem maluco que vai na neve, mas ó, não é pra mim. Não, acho que não é. Para quem não tem. Eu acho que esse tipo de experiência é para quem até já conhece o caminho, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim também não é nenhum sinal de selo que está garantido, né? Porque a gente sabe dos problemas que um inverno tem. Mas, assim, é arriscar a segurança. Então, o melhor é a gente, né, vamos começar a conhecer, quer ir, então vai no período propício, né? A gente não está acostumado com neve. E outra coisa, muitos albergues fecham no inverno. Muitas, vamos dizer, a opção de camas de estadias no inverno cai assustadoramente. Porque os albergues fecham e só reabrem em abril. Tá? Aí, tá vendo? Eu ia te perguntar agora. E os peregrinos, quando eles chegam nessas vilas, cidadezinha, aonde eles ficam? Tem as mais diversas opções, tá? Albergue? A primeira opção são os albergues de peregrinos, que alguns existem há mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? Ou seja, o caminho, pelo fato da existência do caminho há todos esses séculos, ele já tem uma rede, né, de apoio, de suporte bem sedimentada, né? E, assim, você tem os albergues de peregrinos. Esses albergues de peregrinos são de 3 tipos. Municipal, paroquial ou albergues particulares, né? Normalmente, os albergues municipais e paroquiais, eles são por donativo. Eles não te estabelecem um valor para você ficar. Ou se estabelece o valor, é barato. É 8 euros uma noite. Contribuição, né? Vamos dizer assim, você contribui com alguma coisa, né? Então, eu contribuía com os albergues, eu contribuía com 10 euros, que para mim era um preço justo, porque era a média, mais ou menos, né? Eu cheguei a pegar albergue paroquial de 8 euros, então a média é 10 a 15 euros, é uma média boa. 15 euros para os albergues particulares, né? Que muitos deles são particulares, mas só aceitam peregrinos. E tem albergues particulares, os hostels, né? Que aceitam peregrinos e turistas. Tá? E viajantes, vamos botar assim, né? Viajantes de uma forma geral, não necessariamente peregrino. Tá? Mas os municipais e paroquiais, exclusivamente peregrinos. E normalmente, nesses casos, não é possível fazer reserva. É por ordem de chegada. Então, se você já prever que na cidade na frente você vai pernoitar num albergue paroquial ou municipal, você tem que planejar a sua saída, você tem que planejar a sua caminhada para chegar próximo do horário de abertura do albergue, para você ficar na fila e conseguir pernoitar. Eu não tive problemas de estadia, eu só tive problema no dia 15 de abril, foi no dia 14 de abril, que foi quinta-feira, véspera de sexta-feira santa. E aí era feriado em Pamplona, de sexta-feira, tinha procissão, todos os albergues lotados, não tinha como. Então eu tive que pernoitar numa cidade antes, que paguei caro, foi o albergue mais caro que eu paguei na viagem. Tive que pernoitar numa cidade a 5 km de Pamplona, para no dia seguinte andar só 5 km para chegar cedo no albergue municipal e passar o dia 15 de abril em Pamplona, na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, que foi maravilhoso. Tá? Então, você tem essas opções. Agora, tem peregrino que fica em hotel, tem peregrino quando viaja em grupo. O pessoal está fazendo umas perguntas. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. A Elisa, ela fez uma pergunta. Eu nunca fiz, porque toda vez que eu penso, diz que tem muitos ataques ao longo do caminho. Isso é verdade? Não é. Não tem, é claro que
você está atravessando 800 quilômetros, quer dizer, no caso do francês, ou vamos dizer, 100 quilômetros, 800 quilômetros, você está andando por toda a Espanha, né? Então, se você perguntar para mim, pode acontecer? Pode. Agora, se você perguntar para mim, tu sabe de casos que aconteceram? Não, não sei, tá? Não conheço, tá? Eu vou falar para vocês, a gente tem a síndrome assim, do brasileiro, ou carioca, por exemplo, francamente, eu sentia muito mais medo de eu treinando, andando 22 quilômetros na cidade do Rio de Janeiro, na praia, subindo o Morro do Leme, andando na Nossa Senhora de Copacabana, eu sentia muito mais receio em andar 22 quilômetros na cidade do Rio de Janeiro do que nos meus 800 quilômetros de caminho de Santiago, tá? Então, assim, me senti totalmente tranquilo, tá? Escuro, no primeiro né? dia a gente fica... no primeiro dia a gente fica receoso com a mochila, no segundo dia a gente fica receoso, terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, você já sabe que você está num ambiente tranquilo, até porque, Elisa, Santiago está te protegendo, tá? Isso aí. Ó, o César está perguntando, você acha que a sua egrégora espiritual foi alterada ou reforçada em função de ter feito o caminho? Porra, meu Sérgio foi um padrinho a fogo, cara. Nossa. Excelente. Ô, César, eu acho que foi uma oportunidade única de reencontros, né? De sensações e sentimentos que muita gente pode achar que isso não é bobeira isso. Mas não é bobeira, não. Eu acho o seguinte, tiveram determinados momentos do caminho que eu me sentia na verdade, me senti super à vontade no caminho todo, mas em determinados momentos eu me senti como se eu estivesse em casa, tá? Totalmente tranquilo, totalmente em casa, andando no meio da floresta, ou nas vias públicas, ou em determinados vilarejos que você entra e não vê viva alma no vilarejo. Você atravessa o vilarejo e tu não vê ninguém. Só vê carro parado, tudo fechado, né? Porque tem a sesta, então você não vê ninguém. Você não vê nada. Você atravessa o vilarejo para ir para a cidade de fantasma. Então, cara, você me perguntou se reforçou a egrégora. Sim, reforçou a egrégora. Eu acho que é uma oportunidade de reencontro com a sua ancestralidade. Depois do meu caminho de Santiago, eu tive a oportunidade de descobrir muita coisa a respeito do passado da minha família, em Portugal, em Portugal, descobri um ancestral famoso em Portugal, escreveu um livro em 1599, tá? Um livro sobre espadas, olha só, sobre espadachim, né? Então, voltei diferente sim, porque eu estava até conversando eu fui no dentista hoje, estava conversando com a minha dentista, e que deve estar assistindo aí hoje, deve estar assistindo talvez, eu conversei com ela e falei o seguinte, cara, o caminho me trouxe a seguinte sensação, quando você vai para o caminho, você passa a entender o significado de conforto para você muda. Né, Rita? Você vai fazer uma viagem de turismo, quero ficar no hotel 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Na verdade, no caminho de Santiago, quando você faz o caminho e vai ficar nos albergues de peregrinos, o conforto para você é ter uma cama, a segurança de uma cama, a segurança da temperatura para você poder dormir. Um local aconchegante para você ter uma boa noite de sono. É isso isso que te importa, né? Eu vou aproveitar o gancho. O Guilherme está perguntando, o albergue serve alguma alimentação? Depende do albergue, tá? Tem albergue que quando você chega, ele já te pergunta, você quer jantar? Nós fazemos o jantar a tantos euros, tá? Tem albergue que não serve jantar, mas tem cozinha. Então você pode comprar as coisas no mercado, do lado, próximo do seu mercado, e você pode fazer. Normalmente, você conhece as pessoas no caminho, faz amizade. Então, de repente, vocês podem ir, juntar, comprar comida e cozinhar alguma coisa. Normalmente uma massa, uma sopinha, né? Aquele macarrãozinho, né? De sopa. Se quem está sozinho tal, pode comprar um congelado, esquentar no micro-ondas do albergue. O albergue te dá a maioria dos albergues dão essas comodidades para o peregrino. Agora, tem uns que oferecem sim, tem alimentação, e tem até, em alguns paroquiais, eles propõem o seguinte, tenho 10 peregrinos, tenho 15 peregrinos hospedados aqui. Eles fazem, olha só, nós vamos fazer um jantar comunitário. Vamos lá, contribuam com a grana que a gente vai fazer. Aí cada um dá uma grana. Uma rachadinha, e todo mundo coopera, pronto. Racha e o próprio albergue faz um jantar comunitário.
as maiores experiências no Caminho de Santiago, no meu ponto de vista, eu fiquei em vários tipos de albergues, no particular, no municipal e no paroquial. Para mim, no próximo caminho, eu só ficarei em albergues paroquiais e municipais. Tá? Ponto. É claro que se não houver, se não der, ficarei em outro, no albergue particular. Mas a minha intenção será, porque as maiores e melhores experiências vividas foram nos albergues comunitários e nos albergues paroquiais. O César perguntou aqui, voltou diferente? Completamente, César. Completamente diferente, completamente. A vida, para mim, mudou um pouco de figura, de forma de encarar a vida. Para ser feliz não precisa muita coisa, né? Não. Para ser feliz não precisa muita coisa. Perspectivas diferentes. Para ser feliz não precisa muita coisa, não. Tá? Precisa. Não precisa de conforto, de luxo, e o peregrino não precisa ter conforto e luxo. O peregrino, ele é peregrino de Santiago, porque ele tem que fazer o caminho e sentir suas dores, fazer e pernoitar junto de quem? Junto dos seus colegas, dos seus amigos e de outros peregrinos para trocar experiências. Isso, para mim, foi fundamental, tá? É, isso aí. Aqui. Aí agora a gente passa agora. Qual o equipamento necessário? Ah, muito bem. Equipamentos necessários. Isso é controverso pra caramba, tá? Controverso, porque é o seguinte, como eu disse, cada caminho... Você vê de tudo no Caminho de Santiago, tá? Os peregrinos. Vê de tudo. Tem gente que faz o caminho de papete, tem gente que faz caminho com tênis de corrida, com amortecimento, aquele, né? Um tênis de corrida, um Mizuno, que eu não vou fazer propaganda, mas um tênis normal, nosso. Tênis normal. Sim. E a grande maioria faz de bota de caminhada, de trekking. Eu optei por fazer com bota de trekking. Tinham determinados momentos do caminho, determinados trechos, que eu adoraria estar de tênis, porque caminhava em estrada, rodovia, na lateral de rodovia, pelo acostamento, 5 quilômetros andando num piso de asfalto, então eu queria estar andando, eu gostaria, como eu queria ter meu tênis de amortecimento aqui. Porém, tiveram vários trechos do caminho, que eram no meio de floresta, subida de morro, montanha, que eu não abriria a mão da minha bota, ou melhor, da bota de jeito nenhum, né? Não abriria o pé da minha bota de jeito nenhum. Então, qual o primeiro equipamento? Para onde você olha? Para o pé, para a bota, para o calçado. Mas olha, há controvérsias. Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz outro. Aí que tá, não existe certo e errado. Existe o que você acha melhor. Isso você faz através dos testes e de aprendizado. A bota, para mim... Porque é o conforto dos seus pés, né? É aquilo que vai te dar maior conforto, né? Eu, por exemplo, quando eu pensei assim, vou fazer Santiago, né? Então, o que eu vou? De tênis? Posso ir de tênis. Aí eu me lembrei de uma sandalinha que vende lá na Feira Nordestina, que ela é ótima para caminhada, qualquer tipo de caminhada. Ela é de couro e ela é resistente pra caramba, porque eu já caminhei longas caminhadas com ela. E, ó, ela durou muito. Aí eu falei, olha você de novo na minha vida. Eu pensando comigo, né, já fazendo plano. Olha você de novo comigo, vou pegar essa sandalinha. E ela é de couro, né? Essas que vendem lá na Feira Nordestina, né? Aqui em São Cristóvão. Sim. E ela é ótima. Aí eu falei, será que eu posso levar ela? É uma possibilidade. Levo o tênis, mas na hora que cansar do peso do tênis, for uma trilha melhor, bota ela e vai embora. Entendeu? Sabe onde é que você vai comprovar isso? Através do seu treinamento antes de viajar. Entendeu? E você vai treinar e você vai fazer o teste do que é melhor para você. Tá? Então, a Elisa botou aqui, comprei um tênis de trilha, de trekking de caminhada. Tem muita gente, Elisa, que faz com tênis de trekking, tá? E aí, qual a diferença da bota para o tênis? É que a bota tem um cano mais alto e ela te protege muito de entorses, né? De você torcer o pé, porque ela te dá uma segurança maior. Sustentabilidade melhor, né? Sustentabilidade melhor. Mas muita gente faz de tênis de trekking, então, mais indicado. Uma coisa que eu aconselho, que independente do que você use, do que você faça, tem que ser impermeável, tá? Porque você pisa na água, chove, se você tiver com tênis não impermeável, tu vai fazer um trecho de 20 km andando na chuva, como aconteceu comigo, só que eu estava de bota e minha bota era impermeável. Agora, mesmo impermeável, ela chegava molhada, úmida,
no albergue. Aí você tinha que meter jornal dentro dela de um dia para o outro para secar, para ela estar em condições de você usar no dia seguinte. Deixa eu pegar o gancho aqui, que eu só vejo umas mensagens que param para bastão, mim. né? O Paulo falou do bastão. Fundamental, fundamental, fundamental. O grande lance do bastão é o seguinte, no meu ponto de vista, compra, 2, par. Usa os 2 bastões de trekking para utilizar. Tem gente que é tradicional, quer usar o cajado. Compra um cajado de madeira e vai com cajado de madeira achando que é Santiago e achando que é Paulo Coelho. Então o cara vai com cajado, mas cajado não te dá apoio com uma mão só. No meu ponto de vista, cara, o que seria de mim sem os bastões de trekking? Foram fundamentais, principalmente nas subidas acentuadas e nas descidas íngremes. Tá? Você comprou aqui ou você comprou lá? Obrigado. E aí nós vamos para a questão turística, para a questão de legislação. Comprou aonde? Aqui é barato de comprar, você compra em qualquer loja de material esportivo. Porém, você não embarca com bastão de trekking no voo. Né? Não concorda? Não é isso, Rita? Você que não embarca com bastão de trekking. E outra coisa, você não despacha sua mochila na ida. Na volta, tudo é certo. Na ida, você não despacha sua mochila. Então, você tem que consultar sua agente de viagens, como é que é a legislação de bagagem de mão. Sua mochila tem que ser bagagem de mão. Tu não vai com mala, tu vai com mochila. Tem que ser bagagem de mão. Bagagem de mão. Tem que ser. Por quê? Vou despachar minha mochila na ida. Pô, a empresa aérea perde a tua mochila. Cara, já começa a ferrar no teu caminho. Já atrasa um dia, 2 dias no teu caminho. E se não acharem a mochila, tu vai ter que comprar todo equipamento de novo. Tá? Então, mochila, fundamental. Tem loja que eu não vou fazer o nome, mas é uma da grande loja de material esportivo, tem tudo, né? Tem até na parte das mochilas, eles têm um demonstrador com um modelo, assim, com um espaço, onde você enfia a mochila que você está comprando para que é exatamente a medida das empresas aéreas de bagagem de mão. Mas é sempre interessante conferir antes com o seu agente de viagem, é muito com o seu profissional de turismo, né? Que vai te assessorar na compra das passagens e tal, se mudou a legislação, se a legislação continua mesmo. Mas não despacha bagagem na ida. Então, compra onde o bastão de trekking? Lá. Comprei o meu em Saint-Jean, Pied de Port. Comprei o meu Saint-Jean no Pied de Port, uma lojinha que tem tudo, uma lojinha pequenininha, tradicional pra caramba, que todo mundo compra o que esqueceu lá. E aí eu não esqueci, eu optei por comprar lá e comprei meus bastões, estão aqui pregados na minha parede como decoração. Fundamental, tá? Então, meu amigo Hector, né? Ele é ciclista e ele está falando aqui, usar calçado usado, nada comprado recente, né? Porque você ia andando para ele ir amortecendo com o seu peso, sua caminhada. Obrigada, amor. E é uma dica boa, né? Porque as pessoas querem comprar o tênis perto da viagem, mas ele não está moldado ao seu pé, ao seu caminhar, né? Aí vai dar bolha, aí pode dar bolha, né? Exatamente. Aquilo que a gente não quer numa caminhada, né? De jeito nenhum, né? Aí você falou da mochila. E roupa? Roupa especial? Tem alguma roupa especial? Então, é interessante, aí que tá, é a questão do planejamento do caminho. Você define qual período do ano que você vai. Eu fiz o seguinte, eu defini o que eu queria ir, o meu objetivo era ir em 10 de abril, viajar 10 de abril, começar o caminho dia 12 de abril. E aí o que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né? Fiz uma pesquisa, como é que o tempo se comporta naquela época. É claro que o tempo está todo doido no mundo inteiro. Mas, assim, você tem uma ideia. Eu sei que eu ia pegar frio, porque estava fechando o inverno. Então, eu fui preparado para frio. Então, eu fui com a calça normal de trekking, comprei segunda pele, que é aquela roupa que você bota por baixo, parte de baixo, parte de cima. Fui com uma camiseta fina, dessas que não acumulam suor, e comprei um casaco erradamente, e aí na prática, eu adorei meu casaco, adoro meu casaco, mas comprei um casaco muito pesado, tá? Mas comprei o casaco, casaco 3 em 1, ele é meio impermeável, tem forro dentro, você pode usar o sol impermeável, tirar o forro, você pode usar os dois. Então, assim, o casaco maravilhoso, só que muito pesado, tá? E o que aconteceu? Assim, você tem que se preparar
para o período do ano que você vai, para você não sentir frio, né? Ou calor. Então, eu fui preparado para o frio. Teve um dia que eu usei todo o equipamento. Usei o casaco, um dia não, vários dias. E casaco, segunda pele, capa de chuva, capa de chuva, capa de mochila, gorro, boné, usei tudo, luva para frio, usei tudo que tinha direito. Teve um dia que eu falei assim, caraca, bicho, eu tava na dúvida se eu comprei tudo isso, que eu não tinha. Tive que comprar. Comprei tudo e falei, cara, será que eu vou usar tudo isso? Tô ficando maluco. Cara, teve um dia que eu cheguei lá, feliz da vida no albergue, todo molhado, que nem pinto, mas eu usei tudo que eu tinha direito. E aí eu falei assim, satisfeito. Porra, o investimento de equipamento, cara, foi perfeito. Foi perfeito. Deixa eu só comentar, o Hector falou muito bem, eu tinha até esquecido de comentar. Realmente, você nunca andou de bota. Aí fala, vai ter que fazer bota de treco. Você vai botar a bota e vai fazer caminho de Santiago, tá ferrado. As bolhas vão te matar. Tendinite, bolha e tudo mais. Eu comprei a minha bota, cara, no dia 29 de janeiro de 2022. Entrei no caminho dia 12 de abril. Nesse período entre 29 de fevereiro, março e abril, eu fiz minhas caminhadas todas no Rio de Janeiro, meus treinamentos todos com a minha bota. Eu só andava com minha bota. Tá? Eu tinha que ir na padaria comprar pão. Eu tinha que ir na padaria comprar pão, eu botava minha bota e ia na padaria comprar pão para amaciar minha bota. E ó, funcionou perfeitamente. Então tem que amaciar realmente, tá? Boa colocação. Ah, legal. Muito bom. Tá, eu falei do equipamento. Minha bota. Mochila. Esqueci, Rita. Mochila. Mochila fundamental. E saco de dormir? Saco de dormir. Legal. Vamos lá. De cima para baixo. Bota. A roupa depende do tempo, do período do ano que você vai. Os sticks que falaram muito bem, necessário, no meu ponto de vista, necessário. Tem gente que não usava, mas é necessário, no meu ponto de vista. Saco de dormir. Boa, Rita. Saco de dormir. Nos albergues, tem albergue que não dá roupa de cama. Ele te dá um TNT para você, descartável, para você cobrir o colchão. Mas ele obriga, tem albergues que obrigam você a ir com saco de dormir ou liner. Liner é um saco de dormir que é feito de pano que você entra dentro, tá? Eu, como sou friorento, comprei um saco de dormir para temperatura, é graduado por temperatura, que suporta até 10 graus de temperatura. No começo, porra, atendeu perfeitamente. No final já estava sauna. Eu não dormia mais dentro do saco, eu dormia em cima do saco. Eu só usava ele para forrar a cama, tá? Mas atendeu no começo. No final então já era calor. Então, saco de dormir. Mochila. Mochila é um capítulo à parte. Mochila, além do tamanho, você tem que ver... O que vai levar também, né? Os acessórios, né? Para não fazer peso desnecessário, né? Isso eu observei muito em algumas pesquisas que eu fiz, porque, por exemplo, até botei aqui, o que levar, aqui estava dizendo assim, o que não levar, né? Cantil, exatamente. Porque você pode comprar garrafinha e encher ao longo da estrada, é besteira, como é que é? Isolante térmico também, tem muita gente que acha que é besteira, isso não. Né? Vai acabar a nossa live, dá seu recado. Que isso? Já acabou? Passou rápido. 19, 18 restantes. 2 minutos. Beleza, falou.